Mateus capítulo 7, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Talvez possa estar diferente da sua. Versículo 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Diante de nós temos um dos livros do Novo Testamento que me chama a atenção porque ele vai começar a romper com o silêncio do período interbíblico. Talvez não na escrita e na narrativa, mas de acordo com o cânon sagrado, é aquele que vai trazer para nós o começo dos evangelhos de Jesus Cristo. Mateus ele começa a escrever e ele vai ter um público certo e um público definido para quem ele escreve. Afinal, o compromisso de todo aquele que vai escrever, que vai falar, o compromisso dessas pessoas é com quem está ouvindo, não simplesmente com o conteúdo, mas também com a forma. Não só com a forma, mas também com o conteúdo. É fundamental para que a compreensão de um estudo, de um texto, de uma palavra, de uma pregação, seja um compromisso de todos. Não simplesmente daquele quem vai falar, mas também daquele que vai ouvir. Não adianta nada nós estudarmos ou passarmos a semana toda na nossa casa, estudando, lendo, relendo, treslendo um texto, orando, jejuando, se aquele que vai ouvir não fosse preparar. Afinal, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Nós não saímos da nossa casa para receber uma benção. Nós não saímos da nossa casa para receber algo de Deus. Nós saímos da nossa casa para oferecer algo para Ele. Por isso que é um culto completo. É um momento por excelência por si só. Não é simplesmente aqueles que estão falando aqui, estão ministrando através do louvor, através dos instrumentos, através da palavra, não. É aquilo que você vai fazer aí, que vai trazer a compreensão e vai tornar Deus cognoscível, compreendível dentro do culto. Mateus ele entende para quem ele está escrevendo. É o judeu, não, sabe, o judeu radicado ali em Roma. É um povo que se converteu ao cristianismo. Eles deixaram simplesmente a lei, porque viram que a lei era impossível de ser cumprida na sua totalidade. Quer ver? Para você entender um pouquinho. Você saiu da sua casa, você entrou no seu carro, aqueles que vieram de carro, e você veio a 65, 70, 80, 85, mas na hora que você viu o pardal, você baixou para 60. Isso é não cumprir a lei na totalidade. As pessoas entenderam isso através de Jesus. O texto vai dizer, não esse, mas a palavra vai dizer que Jesus ele ensinava as pessoas e não era simplesmente da boca para fora ou simplesmente com a sua mente, com a sua capacidade intelectiva. Ele ensinava como quem tem autoridade, ou seja, as pessoas ouviam Jesus e elas viam emanar dele graça, poder de Deus. Era isso que diferenciava. Ele não vinha simplesmente com o conhecimento do judeu, e ele também era judeu, mas ele vinha com graça. E graças a Deus por causa da graça. O que seríamos de nós se não fosse a graça? É a graça muitas vezes que nos motiva, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que tudo acontece, pela graça. Quem somos nós, né? Como cumpridores da lei. Mateus ele vai escrever
acerca do ministério de Jesus, e o momento que nós estamos inseridos, o texto que nós li aqui, você ouviu, é quase no final do Sermão da Montanha que nós estamos ouvindo de forma exaustiva durante os últimos domingos. Mesmo quando não estou aqui, eu sempre paro lá nas redes sociais, no YouTube, e vejo o que está sendo pregado pelo pastor Michel ou pelos demais pastores. E é interessante observar que Jesus, ele começa o seu ministério, e Jesus, ele é um pastor por excelência, um ensinador nato. Ele chama as pessoas para si, ou quando não chama, simplesmente as pessoas o seguem. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus sempre vinha acompanhado de milagres, de prodígios, de maravilhas e de sinais. Tudo girava em torno do ensino. Não era o milagre pelo milagre, não era a manifestação pela manifestação, não era simplesmente as pessoas receberem algo dele, a cura, ou o demônio expulso, ou sabe, alguma coisa que aconteceu de sobrenatural. Não. O ensino, e depois acontecia algo sobrenatural. Ou seja, precisa da palavra. Nenhum milagre acontece por acaso. Nada acontece por acaso em toda a Bíblia. Não existe, por que aquela pessoa foi curada? Porque Jesus, ele queria ostentar. Por que ele curou aquela pessoa? Por que ele expulsou aquele demônio? Não, porque ele pode. Não. Simplesmente não. Todos os milagres e todas as manifestações de Cristo aqui na terra como homem, elas sempre tiveram um objetivo: tornar a palavra, o ensino, entendível para cada pessoa. Afinal, não existe outro caminho a não ser pela palavra. As pessoas começaram a entender aquilo. De que forma? Simples. Jesus começava a constranger algumas delas através da palavra. Ele ensinava por um termo chamado parábolas. Eram histórias. Nem sempre aconteceram as histórias que Jesus contou, mas era a forma como as pessoas entendiam. Se Jesus ia falar para pescadores, ele falava de peixe. Se ele ia falar para carpinteiros, ele falava de madeira. Se ele ia falar para agricultores, ele falava de árvore. Se ele ia falar para crianças, ele falava como criança. Se ele ia falar para pessoas doutas, ele falava para doutos. Por quê? Porque ele sabia quem estava ouvindo ele. E esse é um grande desafio. É o nosso desafio hoje como igreja. Por quê? Porque como está escrito aqui, final do Sermão da Montanha, Jesus, ele começa a ir para, o último 5, são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Ele está terminando o maior sermão de todos os tempos. Jesus, ele fala sobre tudo e todas as coisas. Ele ensina desde a teoria até a prática. E quando ele chega no finalzinho do sermão, ele vai tentar mostrar algo da parte prática, para que todos levassem para a atitude. Afinal, o Evangelho de Jesus não é simplesmente teoria. O Evangelho de Jesus é prática. O Evangelho de Jesus não é simplesmente falar que Jesus ama. O Evangelho de Jesus é você chegar amanhã e amar. O Evangelho de Jesus não é simplesmente você colocar uma roupinha bonita, vir para o templo, vir para o culto e falar assim: ó Jesus, eu te amo, e não sei o que das quantas, e tantos louvores, e tanta coisa, e cumprimenta os irmãos, e sauda um, e cumprimenta, e ora pelas crianças, e ora pela oferta, e ora pela... Não, o Evangelho de Jesus é amanhã, é na terça, é na quarta, é quando ninguém estiver te vendo e você falar assim: olha, eu vou manifestar o Cristo que há dentro de mim, eu vou exteriorizar esse Cristo, para que as pessoas possam olhar para mim e possam ver Cristo dentro de mim. É difícil? É, mas ninguém disse que seria fácil. O Evangelho de Jesus é um convite à solidão. O Evangelho de Jesus é um chamado a nós andarmos muitas vezes a sós. As pessoas não vão entender. Não vão. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos estar sorrindo quando muitas pessoas estão chorando. E nós vamos chorar quando muitos estão sorrindo. Por que isso acontece? Por que muitas vezes nós nos entristecemos, nós choramos, nós nos desesperamos? Muitas vezes isso acontece conosco porque está faltando alguma coisa. Nós negligenciamos algum momento que nós não deveríamos ter negligenciado. E Jesus, ele vai ensinar isso. O texto que nós lemos a partir do versículo 15, capítulo 7 de Mateus, ele vai alertar sobre a primeira coisa: cuidado com os falsos profetas. Ou seja, Jesus, ele quer mostrar para as pessoas que haviam enganadores. E olha que nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Se naquela época Jesus, ele precisou ensinar isso para aquelas pessoas, imagine no decorrer do tempo quantos enganadores não surgiram.
falsos profetas? Sim. Pessoas que têm jeito de profeta, roupa de profeta, dedo de profeta. Não tem? Tem oratória de profeta, tem retórica de profeta, tem conhecimento de profeta, mas não é profeta. Eu vi uma charge muito engraçada essa semana nas mídias sociais. Tinha um lobo, lembra, gente? Lobo, chapeuzinho vermelho, lembrou? Tinha um lobo atrás do púlpito. E ele levantava que só a mão dele, com aqueles bonecos de fantoche, sendo só a mão dele com uma ovelhinha. A mão dele, o fantoche, era uma ovelhinha. E as pessoas. Aquilo é fantástico. Por quê? Porque hoje, como nunca antes, parafraseando um ex-presidente, nunca antes na história do Brasil, do mundo, do Evangelho, nós vimos tantas mensagens falsas, profetas falsos, pregando o Evangelho, não esse Evangelho aqui que Jesus está falando. Sabe qual é o momento que Jesus começa a ensinar, que ele começa a pregar? O momento que João Batista está preso. E João Batista está preso simplesmente porque ele prega a palavra. A mensagem de João Batista era simples: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quando João não pode pregar, quem é que começa a pregar? Jesus. Quem é que começa a ensinar? Jesus. Quem é que começa o seu ministério? Jesus, ensinando as pessoas. E a mensagem dele não é outra: arrependam-se, porque o reino do meu Pai é chegado, está próximo. Hoje o evangelho que nós estamos escutando muitas vezes, infelizmente, e eu falo isso porque Deus tem me dado a oportunidade de estar em alguns lugares, e não só o evangelho falado, mas o evangelho cantado, músicas, enfim, tantas coisas. E Deus tem me dado a oportunidade de conhecer outras pessoas, pessoas famosas, pessoas que têm os seus nomes, sabe, nos cartazes, nos holofotes, no Facebook, e Twitter, e YouTube, e tantas coisas. E eu vou escutar a mensagem, eu vou escutar o conteúdo, e eu falo assim: não pode ser. E como é difícil sobreviver nesses dias, é ou não é? Quantas vezes nós já recebemos, alguém já nos fez essa pergunta, assim: olha, e aí, quanto que é o culto da vitória da sua igreja? Todos são para a vitória. E quando é que é a campanha lá do desempobrecimento? Todas. Mas e se Deus não desempobrecer, ele continua sendo Deus? O conteúdo está invertido. Aquilo que está na fama hoje, nos holofotes, aquilo que está fazendo sucesso hoje, são essas pessoas que infelizmente são falsos profetas, com uma mensagem falsa. Você não tem medo de dizer isso, não? Não tenho. Por quê? Porque ai de mim se não disser isso. Martin Luther King, ele vai falar o seguinte: olha, o que me deixa assustado não é, sabe, aquilo que os maus estão falando, mas sim o silêncio daqueles que são bons. E nós, se tem uma coisa que nós como igreja local, nós prezamos, é pelo ensino da palavra. E é por isso que nós precisamos, aqui dentro e lá fora, mostrar que só há salvação na pessoa de Cristo Jesus. Só há evangelho aqui na palavra, por meio da palavra e com a palavra. Mas não vende, não precisa vender. Não dá ibope, não precisa dar. Chega de nós querermos ser enganados. E nós, como seres humanos, nós gostamos de ser enganados. Vai acontecer na sua vida. Vai não. Agora, essa sua semana vai ser de bênçãos sobre bênção e vitória sobre vitória. Pode não ser. Agora, entrega a sua vida para Cristo e os seus problemas acabaram. Podem não acabar, pelo contrário, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, ela vai ser uma vida de perseguição, porque há uma condicional: se alguém quiser me seguir, primeiro, negue-se a si próprio. O evangelho de Jesus é isso. E Jesus, ele vai alertar: olha, cuidado com esses falsos processos. Primeiro, há pessoas que são enganadoras. Segundo, o que é bom produz coisas boas. Jesus, ele vai usar um termo: árvores boas e bons frutos. E ele vai usar outro termo chamado árvores más e maus frutos. Há de todos os jeitos. Há árvores que vão produzir bons frutos,
E há árvores que vão produzir maus frutos. A grande questão está na pessoa, está no interlocutor, está na pessoa que Deus vai usar ou não. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar que nós já damos conta. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu estava começando a ministrar a palavra, eu me achava o cara. Assim, não sou eu que vou pregar? É ele de novo. E eu ia para o culto e escutava. E eu sabia o que estava, o texto. Eu tinha estudado o texto, eu tinha lido. Só que não era a minha vez ainda. Não era o meu momento. Não era a minha hora. Por quê? Porque se fosse a minha hora, ia simplesmente sair de mim. Ia sair daquilo que eu tenho. Os anos se passaram e aí eu fui colocado no meu devido lugar. Sabe aqueles momentos que todo mundo vai e você fica. O momento que promove a pessoa que está do teu lado. Promove a pessoa que está do teu outro lado. Promove a pessoa que nem chegou ainda, nem sabe se fica, e ela ganha o cargo, e você não. É ou não é? E você... Esse é o momento de ser cristão, tá? Esse é o momento de ser... Aleluia! Esse é o momento. Tem coisas que se Deus nos der antes do devido tempo, nós vamos colocar tudo a perder. Por quê? Porque nós somos vaidosos. O ser humano é cheio de si, cheio das suas próprias vontades, cheio dos seus próprios querer, cheio da sua, sabe, porque se eu for, porque se eu fizer, porque se for do meu jeito. E o evangelho de Jesus não diz respeito ao seu jeito, mas diz respeito ao jeito dele. Quer errar pouco, fale pouco de você e muito dele. Não quer errar nada, fale nada de você e fale totalmente dele. É por isso que nós temos tanto apego a mensagens positivas aqui. Por isso, porque ela é um convite a nós falarmos daquilo que está na Bíblia, ilustrar na Bíblia, terminar na Bíblia, com a Bíblia e aplicar na Bíblia. Sem nada de nós, sem nada de nós. Por quê? Porque aquilo que eu falar de mim não faz efeito nenhum para você. E Jesus ele vai falar, olha, existem árvores que são más e elas vão gerar maus frutos. E quando nós comemos aquilo que é mal, aquilo que é ruim, o que acontece? Nós passamos mal. E se a gente se alimenta de algo que é muito, muito ruim por muito tempo, o que acontece? Morte. Se nós comemos uma comida estragada, se nós nos alimentamos de algo que é estragado, de algo que está podre, de algo que é ruim, de algo que é mal, aquilo vai influenciar no nosso corpo. Espiritualmente, do ponto de vista espiritual não é diferente. Se nós nos alimentamos daquilo que é ruim, daquilo que é mal, nós vamos passar mal espiritualmente. Quer ver? Quem tomou café aqui hoje? Confessa. Quem almoçou hoje? Viu? Quem lanchou à tarde? Quem jantou antes de vir para aqui? Quem ainda não jantou, mas já saiu de casa? Depois que a gente sair daqui, a gente passa lá no tal lugar. Quem já está fazendo o plano? Olha lá, viu? Sempre tem. Obrigado pela honestidade. A gente sempre está planejando comer. E a Bíblia? Quando é que nós planejamos ler? E ouvir uma palavra que edifica, quando é que nós planejamos? Por que você está falando desse jeito, Felipe, dentro desse contexto? Para que nós venhamos ter a certeza que a palavra é suficiente. Mas não tem nenhum poder, não tem nenhum... Receba. Não precisa. Mas não tem nenhuma luz, não tem nenhum nada, não tem nenhum show, pirotécnico, nada. Não, por quê? Porque a palavra é suficiente. Mas não tem aquele momento de vir à frente e de ajoelhar, e de colocar o óleo lá e derramar o óleo na cabeça da pessoa e falar assim, vai lá. Não precisa disso, a palavra é suficiente. Nunca perca isso da sua mente durante a sua semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas eu preciso da oração do profeta, o Labachúria. Você precisa da palavra. Eu não sou contra nenhum desses outros manifestações. Engraçado que eu tenho um canal no YouTube
E eu gravei um tema, reteté. Alguém já viu esse tema? Esse termo, reteté? Quem não ouviu, depois eu explico o que é. E aí a menina colocou um comentário de umas 10 linhas. Eu falei assim, meu Deus, realmente ela gostou do vídeo. Ela escreveu muito, assim, muito. Ela falou assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí ela mesma responde, eu acho que não. Ela mesma já responde a pergunta, ela já veio, né, para dar a facada, e ela mesma já responde, eu acho que não, porque isso é, porque quando você for tomado pelo Espírito Santo, você vai pular, vai. Aí eu não respondi, né? Deixei quieto. Por quê? Não, depois eu respondo por quê. Me pergunta depois. O fato é que nós precisamos entender que quando nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, nós vamos começar a gostar da palavra, e ela vai nos fazer bem, porque nós vamos começar a ouvir pessoas que são árvores boas, e que vão gerar frutos bons, e nós seremos plenamente alimentados. E eu não preciso ir para outro lugar, não. Por quê? Porque o que segura as pessoas, não só a igreja local, mas a igreja de Cristo, a igreja universal, não a do bispo, né, do Edi. O que segura as pessoas não é a parede. O que segura as pessoas não é o portão, não. O que mantém as pessoas aqui dentro é a palavra. É a palavra. Quantas pessoas eu tenho, recebido, ido visitar e ligado, e recebido telefonema e falado assim, olha, nunca mais eu piso numa igreja. Nunca mais eu vou numa igreja. Mas por quê? Por quê? Porque lá só tem aquele negócio lá, e é todo dia uma coisa. Um dia um prega, o outro vai, e no outro domingo desprega. Aí o outro vai, chega lá batendo, aí o outro vai lá e arranca tudo que foi colocado. Não tem. Aí eu falo assim, tá, já entendi. Tá faltando palavra. São todos os lugares que nós veremos árvores boas? Não. São todos os lugares que vão ter árvores ruins? Também não. Há coisas boas, há boas igrejas, há bons pastores, há bons livros, e nós temos, graças a Deus, a oportunidade, a possibilidade de ter sempre os nossos pastores nos mostrando quais livros ler, nos orientando sobre quais pessoas ouvir. Nós temos aqui colocado, conferências, seminários, tudo trazendo pessoas que têm pregado a palavra. Árvores boas, que têm gerado bons frutos. Ah, mas isso não traz número, isso não traz holofote, isso não traz publicidade, não traz marketing. Não precisa. Por quê? Por que não precisa? Porque o texto vai continuar dizendo, falando o seguinte, o versículo 19 vai falar o seguinte, olha, as árvores que são más e que estão gerando frutos ruins, frutos maus, elas vão ser arrancadas e elas vão ser lançadas no fogo. Não inveje aquilo que você está vendo lá fora. Não inveje, e também não precisa criticar de forma pejorativa, de forma a ofender quem está lá fora, em outro lugar, que você está vendo que então está errado. Simplesmente, seja uma árvore boa. Convença através do fruto que você vai gerar. Por quê? Eu não sou pregador, eu não sei pregar, não sei falar. Você não precisa. A sua atitude é de um fruto bom ou de um fruto ruim? Quando as pessoas olham para você, o seu bom dia é aquele bom dia só por obrigação, ou é aquele bom dia que as pessoas falam assim, ótimo, realmente é um bom dia? Ou é um bom dia daquele, bom dia só se for para você? Já viram pessoas que chegam no lugar e têm a capacidade de mudar o ambiente? Conhece alguém assim? Nós precisamos ser desse jeito. Por quê? Porque nós carregamos Jesus Cristo dentro de nós. Nós somos hospedeiros de Cristo, nós somos a morada de Cristo. E as pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam olhar para as nossas atitudes, para o nosso sorriso, para a nossa alegria, para a nossa forma de responder num dia mau, num dia, difícil. E as pessoas falam, está tudo difícil, essa pessoa continua mantendo essa alegria. Como que ela consegue fazer isso? E aí vai ser o momento de você falar, olha, eu acredito num Cristo, que Ele pode trazer essa alegria, porque Ele é a única e verdadeira alegria. E pronto, já surgiu o momento para você falar. Só que é complicado. Por quê? Porque
não tem nenhum glamour nisso. Não tem nada que, que salte aos olhos nisso. Não tem. É somente a palavra. Mas como disse há pouco, a palavra por si só basta. Terceiro, se os frutos não são bons, a árvore é cortada. Não existe nenhuma mensagem de Jesus Cristo, e não existe nenhuma mensagem pregada aqui na nossa igreja, ou a mensagem de Cristo pregada ao redor do mundo. Não existe nenhuma mensagem que seja pregada que não seja para a salvação de vidas. O objetivo de todo pregador, quando vem para cá, ou quando vai em algum lugar ministrar a palavra, é para que pessoas sejam salvas, sejam primeiro convencidas do seu pecado, para que o Espírito Santo possa agir e perdoar, elas entregarem o controle da sua vida para Cristo, para que haja salvação por meio da fé, através daquele que crê. Entenda, hoje é o domingo da igreja perseguida. Muitas igrejas ao redor do mundo estão fazendo seus cultos de forma temática da igreja perseguida. É interessante porque eu sempre me envolvi com essa causa, e existe uma fundação chamada Open Doors, e aqui no Brasil é o Portas Abertas, e eu sempre ofertei, sempre tentei me envolver com essa causa, e me fez lembrar, o texto me fez lembrar essa causa. Por quê? Porque eu li que as pessoas começam a cultuar em determinados lugares da Arábia, do Oriente Médio e do leste europeu. Elas começam a ir para o templo, para uma casa não como esse, né, com acústica, com retorno, com filmagem, não, nada disso. Sabe, uma casa, um local subterrâneo, e elas chegam cada uma de meia em meia hora. Chega uma pessoa, depois de meia hora chega outra pessoa, depois de meia hora chega outra pessoa, até que em determinado momento eles oferecem um culto a Deus. Depois que terminou o momento de cultuar a Deus, sai uma pessoa, depois de mais meia hora sai outra pessoa, e isso acontece por quê? Porque se chegar todo mundo junto, o governo identifica um local de culto e chega lá para matar todos aqueles cristãos. E por que você está falando isso? O que isso tem a ver? É porque se toda mensagem é pregada para salvação, e se nós fomos chamados para isso, para pregar, para comunicar o Evangelho de Jesus, nós precisamos entender que se nós não formos boas árvores, se nós não formos pessoas que comunicam a palavra, a verdade do Evangelho de Jesus, nós seremos cortados e lançados fora. Duro? É. Mas eu quero te dizer algo, como escrevi essa semana numa rede social: o inferno não é o set de gravação de Hollywood. Demônio não é aquele lá do Pica-Pau, que aparece com o tridente, com o rabinho e o chifrão. Não. O inferno existe. O diabo existe. Os demônios existem. Sabe, se nós não formos viver para a glória de Cristo, se nós não formos viver para que o nome de Jesus seja comunicado, para que viver? A sua vida é uma vida assim. Alguém aqui não tem problema? Deixa eu ver. Alguém aqui que não tem problema? Deixa eu ver. Alguém aqui tem problema? Todos nós temos problemas. E se nós não formos nos envolver com a causa de Cristo, para que viver? Se não formos para nós nos envolvermos com a missão do Evangelho, para que viver? Para que sair da nossa casa num domingo à noite, onde está passando o Fantástico, onde está passando o futebol, onde está passando o Faustão? Gente, o Faustão. Para que deixar de ouvir aquela música, sabe, que você remexe mesmo? Se você, para que aquelas coisas que traz para a carne é bom, é ou não é? Ficar deitado no sofá. Sabe aquele sofá da tua casa que você já senta deitando? É bom. O pecado é bom, não é? Do ponto de vista da carne, é maravilhoso. Mas do que vale? Muito trabalho, muito envolvimento, muito descanso, muito tudo e pouco Cristo. Do que vale? O
texto, a mensagem, a Bíblia vai dizer: do que adianta você ganhar tudo e perder a você mesmo? Do que adianta você ter todas as coisas, ou nós termos tantas coisas, tantas possibilidades de nos envolvermos com a missão de Cristo e nós estarmos simplesmente presos nos nossos acessos de vaidades, nos nossos sonhos? Eu tenho conversado com o pastor Michel. Isso tem uma coisa que tem me chamado a atenção muito nos últimos dias. Toda vez que eu vou falar de negócio de sonho, eu falo assim: esse sonho é meu? Ele tem a ver com a missão de Cristo para a minha vida? Ou é simplesmente um sonho que vai me fazer bem, que vai me trazer alguma coisa? Eu não sei aqui quantos sabem, eu tenho 28 anos de idade. Parece menos, né? Faz assim. Eu vi quem fez assim. Daqui a pouco a gente conversa. Sou casado com a Fernanda, sou pai do Daniel. E eu sou ex-funcionário público federal. Eu saí do meu emprego, pedi exoneração do meu cargo quando eu estava por cima. Sabe, eu não saí quando estava ruim, não. Eu saí quando eu estava ganhando uma gratificação boa. Eu saí quando eu estava chefiando. Eu saí quando todo mundo estava olhando para mim e falando assim: não tem quando as pessoas querem ser você, mas não tem coragem para fazer o que você faz? Eu saí nesse momento. E as pessoas falam assim: pra quê? Por que você está fazendo tudo isso? Eu falo assim: eu estou abrindo mão de tudo aquilo que seria meu sonho para viver integralmente a missão de Cristo para a minha vida. É fácil isso? Não. E eu não estou orientando você a fazer o que eu fiz, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu estou orientando você no ambiente, na circunstância que você está inserido hoje, você se envolver com a missão de Cristo, a missão de comunicar o Evangelho, de ser uma árvore de bons frutos. Bons frutos no meio do mal, sim, no meio do mal. Por quê? Porque não precisa ser árvore boa onde já tem um monte de árvore boa. Nós precisamos ser árvores boas aonde não tem árvore boa. E aí que é a grande questão. Por que nós nos reunimos aqui como igreja? Por quê? Simplesmente porque aqui é o momento onde nós nos alimentamos, aonde somos regados, aonde, sabe, vem algo de Deus para a nossa vida. Mesmo que nós não venhamos, nós não saiamos da nossa casa para receber, ainda assim Ele nos dá. Já saiu de um culto onde você fala assim: meu Deus... Já saiu de algum momento de oração que você não gostaria de ter saído? Já saiu de alguma vigília que você não gostaria de ter saído? Já saiu de um culto que você não gostaria de ter saído? Por quê? Porque simplesmente você ofereceu tudo que você tinha. E quando nós oferecemos tudo que nós temos, Deus também oferece alguma coisa daquilo que Ele é. Ele não oferece tudo não, tá? Porque se Ele oferecesse tudo, nós morreríamos. É simplesmente um pouco. Quando é que nós vamos viver tudo isso? No céu. Não é aqui, é lá. Quer dizer então que se as coisas não acontecerem aqui, tá tudo bem? Sim. Quer dizer então que se eu não for promovido aqui, tá tudo bem? Sim. Quer dizer então que se eu não tiver a minha casa, o meu apartamento, a minha cobertura, duplex, tá tudo bem? Sim. Quer dizer então que se Deus não me der o carro tal, o emprego tal, tá tudo bem? Sim. Por quê? Porque a palavra nos basta. A palavra é suficiente. Nós precisamos entender. Nós precisamos estar blindados todos os dias. Por quê? Porque o poder corrompe. Porque as palavras, o ditado, eu estou fazendo uma série sobre ditados. Vou pregar sobre ditados populares. E tem um ditado que fala: água, tanto, até que é a mesma coisa essas pessoas. Esses falsos profetas que Jesus alerta. Essas pessoas, elas vão falando tanto, vão escrevendo tanto, e elas vão para a TV, porque elas conseguem, né? Quando você oferece, né, que você vai ser curado, então gente deposita. Igual eu vi essa semana o vídeo, né, de uma determinada pessoa aí, uma mulher sentada num trono dentro da igreja dela, e as pessoas: vem aqui, ó, dá aqui o dinheiro e trice aqui nos pés, porque Deus está aqui nesse lugar.
E as pessoas iam. Milhares de pessoas indo lá. Por quê? Já foram corrompidas. Porque pregaram, falaram tanto que agora já cauterizou. E se não faz alguma coisa simples, se faz alguma coisa simples, elas não voltam, elas não retornam. Quero te alertar, o Evangelho de Jesus, ele é simplicidade. O Evangelho não é simplório, não, mas ele é simples. O Evangelho de Jesus não é medíocre, não, mas ele é simples. Como assim simples? Arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Confessem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Simples. Não precisa de mais nada, não. Aleluia. Não precisa impostar a voz. Não precisa fazer oração. Ó Senhor, Tu, ó excelso, sublime, intransponível, imarcessível. Não precisa disso. Simples. Simples. Como oração. Na hora de falar com um amigo, você é simples. Mas na hora de falar com Deus, há todo um ritual. Ei, simplicidade. Por quê? Porque pelos frutos vão te conhecer. Normalmente, aquilo que nós mais cobramos, aquilo que nós somos mais difíceis, aquilo que nós somos mais complexos para lidar com outras pessoas, normalmente estão escondidas as nossas maiores dificuldades. Nós não conseguimos simplesmente ser verdadeiros e simples. E é pelos frutos que vão nos conhecer. É pelo fruto que vão te reconhecer aonde você está inserido. É pelo fruto, sabe, não é pelo aquilo que você fala. Já viram pessoas que aquilo que ela fala de manhã não se escreve à tarde? Pessoas que falam uma coisa de manhã, à tarde já é outra totalmente diferente. O nosso desafio como cristãos, seguidores do Evangelho de Cristo, é nós falarmos e nós agirmos de acordo com aquilo que nós falamos. É nós olharmos para as pessoas e dizer que Jesus a ama, mas nós também amamos. Amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E como isso é difícil. Como é complicado amar de verdade as pessoas. Você ama, mas de vez em quando você quer matá-lo. Você ama, mas de vez em quando as pessoas pisam no seu calo 20 vezes. E sabe o que você tem que fazer? Perdoar 21. No mesmo erro. Mas a pessoa está insistindo com você, está fazendo de propósito. Perdoa. Ame. Por quê? Porque é através desse fruto. Desse fruto que você vai ser conhecido. Nosso problema muitas vezes como cristãos é que nós queremos revidar com aquilo que nós temos. Nós queremos responder com a nossa capacidade. Nós queremos agir e tomar alguma atitude de acordo com aquilo que nós estudamos e com aquilo que nós somos. E Cristo não nos convida para isso. Cristo ele nos convida para que nós deixemos Ele ser a nossa justiça, ser a nossa resposta, ser o nosso motivo, ser a nossa razão, ser o nosso princípio, ser o nosso meio, ser o nosso fim, todos os dias. As pessoas, você pode falar, eu perdoei, mas eu nunca mais quero vê-la na minha frente. Eu amo, mas não vou lá de jeito nenhum. Eu estou envolvido com a missão, mas eu não dou R$1 nesse projeto. Se quiser fazer, conte com outro. Comigo, não. Que fruto é esse? Se nós somos frutos maus, ou se nós estamos gerando frutos maus, que tipo de árvore nós somos? O texto é bem claro. Se nós somos árvores ruins, nós seremos cortados e jogados fora. É fundamental nós nos apegarmos à palavra para não ouvir de Deus: não te conheço, afaste-se de mim. Eu gosto de brincar que no dia do julgamento, do grande juízo, no dia que Jesus ele estiver galardoando as pessoas, ele estiver punindo as pessoas, ou estiver demonstrando, olha, você sim, você não, nesse dia vai ter muita pegadinha.
Vai ter, sabe, a gente vai olhar para você, aquele lá, sim. Aí Jesus vai dizer, aquele lá, não. Aí aquele lá, aquele ali, pecador do bom. E Jesus vai falar, entra. Sabe o nosso julgamento é diferente. E é por isso que a Bíblia nos alerta, olha, não julgueis, ou tome cuidado quando for julgar. Cuidado com que peso você vai medir, porque o peso que você medir, você também vai ser medido. Nesse momento é interessante, porque Cristo não é igual a mim, igual a você. Graças a Deus por isso. Porque se fosse a gente, já tinha muita gente morta. Já tinha muita gente no campo da esperança. Que você já mandou muita gente para o inferno. Essa é a nossa natureza. Esses somos nós. E o convite de Cristo, o alerta de Jesus, é para nós nos apegarmos a essas boas árvores, para nos alimentarmos de bons frutos, a palavra de Deus. Porque através da palavra nós amamos, através da palavra nós perdoamos, através da palavra nós ofertamos, através da palavra nós nos doamos, através da palavra, por meio da palavra, fica possível servir a Cristo. Sem a palavra é impossível. Eu fiz no teu nome. Pois é, esse é o grande problema. Eu expulsei no teu nome. Foi aí que você errou. Mas eu fiz no teu nome. Aí é que está o defeito. Mas foi, eu falei assim, Jesus, falei Jesus lá. Esse é o grande problema. Nós não fomos chamados para usar Deus. Nós somos chamados para sermos usados por Ele. Há uma grande diferença entre você ler a Bíblia e há para aquele momento que você medita, vive e pratica a Bíblia que você leu. A diferença. Existe diferença do assim, eis que eu te digo de mim mesmo. Não tem? Já viram essa? Existe diferença do eis que te digo de mim mesmo para assim diz o Senhor. Tem diferença. Infelizmente hoje nós temos visto o Evangelho, a igreja, boa parte da igreja, usando Deus. Para quê? Para enriquecer. Usando o nome de Deus. Qual é o seu nome? Veio da onde? Entrevista com o capeta. Falando que se você ofertar, Deus é obrigado a te abençoar. Eu ouvi isso. Estava lá, o indivíduo. Deus é obrigado a te abençoar. Miserável. Usando o nome de Deus. Pessoas sem escrúpulos, acessos megalomaníacos, vaidosos, cheios de si, altivos, arrogantes, prepotentes, achando que só porque falaram de Jesus vão ter um lugar garantido. Mais importante do que qualquer coisa aqui na terra, mais importante do que um ministério abençoado, mais importante do que uma casa, do que um carro, mais importante do que sua conta bancária, é a certeza da salvação na pessoa de Jesus Cristo. E isso só acontece se nós formos boas árvores, que gera bons frutos, para que outras pessoas também sejam impactadas pelo Evangelho de Jesus. Mas é difícil ser assim. Ninguém disse que seria fácil. É complicado, as pessoas estão me julgando por causa disso. Vão te julgar. Vão tirar uma onda com sua cara, vão te zoar mesmo. Quando isso acontecer, quando você começar a sofrer por causa do Evangelho de Jesus, quando você começar a ser perseguida por causa do Evangelho de Jesus, sabe, no seu grupo de amigas, quando começarem a falar que todas, e você não, no seu grupo de amigos, sabe, homens, quando você começar a se reunir para o seu momento de lazer, de descontração, e quando começar a destoar e começar a te perseguir por causa das suas atitudes de uma árvore frutífera, de bons frutos, quando começar a te perseguir, deu certo. Deu certo, no seu trabalho deu certo, na faculdade deu certo, no meio da sua família deu certo. Quando começar a ficar difícil, pode ter certeza, está começando a dar certo.